Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. Esta é a hora de nós andarmos com Deus, aprendemos a viver no caminho de Deus, no sistema de Deus, para termos vitória. E se você ainda não anda nesse caminho, é hora de você se voltar para Deus e provar tudo de bom que Deus tem para si. Deus é um Deus de milagres. Aqui embaixo em rodapé você pode ver o WhatsApp, onde você pode escrever a pedir ajuda, oração. No final eu vou orar. E também tem o telefone do SOS, onde você pode telefonar. E como eu disse, no final eu vou orar, mas nós estamos em tempo da Páscoa. E hoje eu vou ensinar o que é Páscoa. Vou orar por si de uma maneira diferente, porque a Páscoa não é ovos de chocolate e doces e festas. É algo muito poderoso que, quando nós entendemos, muda a nossa vida por completo. Vamos também ouvir dois testemunhos. Um foi gravado numa das nossas igrejas, é a Délice, que vai nos falar de um milagre financeiro, e o outro vai ser aqui ao vivo, que é da Isabel Rezende. É um testemunho engraçadíssimo, porque ela vê os programas da Rota e viu quando o time foi filmar à Turquia, balões na Capadócia, muito bonito, e ela disse: eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer o que Deus diz e eu vou conseguir vencer. E ela foi. Vamos ver como é que ela fez, é muito giro. E pronto, e aqui hoje temos mais uma vez o time Curiacos, e eu escolhi uma música muito importante que diz Pai Nosso. o Pai Nosso. Sabe, nós estamos num mundo rodeado de católicos que conhecem o Pai Nosso. Pai Nosso estás no céu, etc. Mas o Pai Nosso é muito forte. Então, para esta época, é mesmo adequado. Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, que o nome de Deus seja glorificado. Que as pessoas falem bem de Deus por causa da minha vida. É isso que quer dizer. A tua vontade seja feita, como é feita no céu. É uma oração tremenda. Ou seja, estou a pedir a Deus para que seja a vontade de Deus e não a minha, a reinar na minha vida. E Deus tem sempre o melhor para mim, o melhor para si. Depois diz: não me deixes cair em tentação, mas diz-me que o pão nosso cada dia me dá hoje. Significa que Deus vai sempre suprir as nossas necessidades. Faz também nesta oração com que a gente diga: Senhor, estarei sempre agradecido, porque Tu és o Deus que não me deixas, estás comigo todos os dias. E depois, no final, a música diz o que vem na Bíblia. A oração do Pai Nosso foi Jesus que ensinou. Jesus ensinou assim: não useis de vãs repetições, não vale a pena. Mas antes fazer esta oração: e não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu o reino, o poder e a glória. Quer dizer que tudo que é bom é porque Deus é que provoca essas coisas na nossa vida, e por isso eu dou glórias a Deus. Esta oração, antigamente se julgava que era só para os católicos, afinal não é, para toda a gente. É uma oração que eu faço muitas vezes e que faz toda a diferença. Então os nossos músicos tiveram uma ideia fantástica de fazer uma música que é exatamente a oração do Pai Nosso. Vamos lá ouvir. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
pão de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos uns aos outros. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do mal. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Muito bem, nós vamos ouvir um testemunho muito bonito da Delis. E ela conta que veio morar para Portugal com certas promessas que, na verdade, depois não acabaram por se cumprir. Alguém lhes falhou. Mas ela vai contar como ela fez, certamente olhou para Jesus e ela venceu. Vamos lá então ouvir o testemunho da Delis. Olá, eu sou a Liriane e hoje estou aqui na Igreja Maná da Praça de Espanha. Estou na companhia da Adélice, que vai nos contar o seu testemunho. A Adélice saiu da sua cidade natal e veio morar em Portugal. Só que ao longo da sua vida ela se deparou com um grande problema. Ela chegou um momento que não tinha para onde ir. Imagine só, ela não tinha uma casa para morar, não tinha onde se hospedar. Eu imagino que ela tenha passado por um grande desespero. E tenho a Adélice para nos contar como foi essa jornada, o que você fez perante esse desespero. Então, Adélice, conta para nós, você veio de onde? Eu sou a Délice, sou angolana, de Luanda. Sempre vivi em Luanda, nasci em Luanda. E em Luanda é onde eu tenho a minha família, o meu apoio e tudo. Por motivos pessoais, eu e o meu esposo tivemos que sair da Angola para Portugal. Chegamos aqui em Portugal, mas nós aqui quando nós saímos da Angola, nós tínhamos a garantia que estaríamos seguros, não é? Só que depois dessa segurança, não é? Acabou. As pessoas que deviam nos assegurar aqui disseram que já não podiam, então acabou. Então eu e o meu esposo nos vimos aflitos, desesperados. Claro, quer dizer, você saiu de Luanda com uma segurança de Exatamente. que teria onde dormir, Mira, sim, teria as condições exatamente, básicas, e de uma exatamente. hora para outra, Sim, comunicaram-nos que já não seria possível e que tínhamos duas opções, ou voltar para Angola ou então continuar aqui, mas por conta própria. E por, por motivos que não interessa aqui agora explicar, o meu esposo na altura não podia trabalhar, então Uhum. era eu a trabalhar. E você se viu desesperada. muito difícil. A única opção que nos restou era viver em quartos, sem privacidade nenhuma, sem conforto, sem nada. O que é E péssimo para vocês. é muito péssimo, ainda mais nas condições que nós nos encontrávamos, não era a opção mais viável. Então, eu sempre fui cristã, ainda assim, sendo cristã, fazendo o PDC, frequentando um grupo familiar, os problemas vieram. E você, qual foi a sua atitude perante esse problema? Perante o problema, num primeiro momento, eu acho que eu tinha me esquecido quem eu era, né, e no que eu acreditava. Apesar de eu ir à igreja e tudo, eu vivia o problema, mas praticamente eu não tinha nenhuma solução, não tinha
parece que me faltavam forças assim para exprimir o que eu estava a sentir. Mas um belo dia eu fiz uma oração simples, sem assim sem muita programação, sem nada. E eu pedi mesmo a Deus, Deus, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, e eu te peço, Senhor, que nos dê um sítio para morar, e Deus atendeu as minhas orações. Uma amiga ligou-me dias depois, me disse que tinha uma casa que estavam a arrendar e que tinha muita gente até que queria essa mesma casa, mas a casa acabou por ficar comigo e com o meu marido, com o meu esposo, não é? Uau. E por sua vez, quando chegamos na casa, a casa era totalmente vazia, literalmente vazia, nem um aquecedor de água quente. E eu me lembro que aqui era janeiro, não sei se vocês sabem, aqui Frio. faz muito frio em janeiro. Não tinha nem aquecedor, nem fogão, nem Não, e quer dizer, você e seu marido, vocês estavam apenas com as malas, porque apenas. como você disse, família ficou para trás, Sim. colegas, ficou tudo. Vocês não tinham nenhum apoio aqui. Não, não tínhamos. Bom, mas pelo menos a casa conseguiram. Sim. Mas e depois? E depois eu fiz novamente uma oração a pedir a Deus, Deus, o Senhor nos trouxe aqui nessa casa, nos abençoou com essa casa, mas eu peço que nos abençoe com algum, sei lá, nós precisamos de ajuda. E você já estava fazendo a sua parte, né? Você disse que Exatamente, sempre foi dizimista, sempre ofertou. exatamente. E você acredita realmente no poder dos dízimos, das ofertas? Acredito, acredito, porque aconteceu comigo e eu tenho testemunho vivo e eu tenho tido vários testemunhos vivos que os dízimos e ofertas resultam mesmo. Eu pedi a Deus, não é, que nos desse o básico, e eu me lembro muito bem que um dia saí de casa, fui trabalhar e uma colega veio ter comigo, uma colega que nem tinha confiança comigo, nem nada, uma colega de trabalho. Veio ter comigo e me perguntou se eu conhecia alguém que precisava de mobília de casa e tudo, porque ela estava aí para uma outra casa que estava mobilada e precisava se desfazer das suas coisas. Para, para minha surpresa, quando fomos lá buscar as coisas, era tudo. Era mobília de quarto, mobília de cozinha, Deus te abençoou mobília de muito sala. mais do que você imaginava. Eu nem gosto de contar, porque eu até fico emocionada, porque Deus é muito maravilhoso, não tem como. Nós não tínhamos nada e de repente nós Então, quer dizer, naquele conseguimos tudo. momento que você estava passando por uma situação tão complicada que você disse que por um momento se esqueceu de quem você era, do quão grande era o seu Deus, você falou: "Não, pera lá, vou confiar em Deus", e Deus te abençoou, porque você também já fazia sua parte, você, Exatamente, acredito que você disse, fazia o PDC. Para quem nos acompanha e não sabe o que é PDC, é preparação diária de um cristão. É um momento que todos os dias nós tiramos para poder falar com Deus, ter a nossa intimidade com Deus e meditar na palavra de Deus, é ler versículos. E você meditava em versículos de finanças para criar fé. exatamente, exatamente. E também frequento o grupo familiar. E as pessoas do grupo familiar também me apoiaram muito na fase difícil que eu estava a passar. Oramos sobre o problema e as coisas se resolveram. Então, hoje, você que por um momento não tinha onde morar, não tinha onde ficar, depois encontrou uma casa, mas não tinha mobília, hoje você tem uma casa toda mobiliada e quer dizer, não Exatamente. gastou um euro. Não gastei um euro. Não gastei. Até tem ofertas que vieram, por exemplo, ter um acumulador. Um amigo ofertou um, outro amigo ofertou outro. Ou seja, você ainda abençoou outras pessoas. Exatamente. E agora, Adélice, para as pessoas que estão em casa e talvez estejam passar por um problema semelhante, o que que você tem a dizer para elas? Eu quero exaltar todo mundo, primeiramente, a acreditarem no poder dos dízimos e das ofertas. Quando alguém é dizimista, está escrito que se nós fizermos prova de Deus, Deus nos dá, nos supre a nossas necessidades. E foi o que aconteceu. Então, exalto as pessoas a serem fiéis nos dízimos e nas ofertas, a virem às reuniões, a frequentarem o grupo familiar, a se fortalecerem com o PDC, não é? E batalharem mesmo na área que tiverem com mais debilidade. Se for nas finanças, então ler o livro de finanças, que ajuda muito
E confiar Isso em aconteceu Deus, né? comigo, eu confiei em Deus e Deus supriu as minhas necessidades. Muito obrigada, Délice. Obrigada. Aleluia. Uau! Esta história é lindíssima e ela se exprime bem e diz muitas das coisas que nós ensinamos na igreja, porque é o caminho de Deus, é assim que Deus nos diz para fazer e funciona, não é? É maravilhoso. E estava-me aqui a lembrar, até ela por acaso até mencionou, um recado de Deus, quando Deus chamou Malaquias e disse assim, vai lá falar com o povo que está a orar e a chorar e a queixar-se, que estão cheios de problemas financeiros, que o problema é que o povo esqueceu de mim. Isto é o recado de Deus. É? O povo era crente e tinha sido muito próspero, afastou-se de Deus, já eu é que sei, Deus me compreende, afastaram-se e depois ficaram muito mal financeiramente. Então Deus disse assim, vocês sabem que têm que me honrar com animais e fazer uns sacrifícios especiais e dão-me os cegos, os coxos e quero lá saber. E por isso é que vocês estão a passar esses grandes problemas. Mas a solução é esta, disse Deus. Tragam os dízimos à casa do tesouro, à igreja, para que haja mantimento na minha casa, depois de fazer prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Foi o que ela acabou de dizer, quer dizer, do nada ela ficou com uma casa maravilhosa, com tudo. E isto é uma exortação para, seguramente, muita gente está em direto connosco. A vida cada vez está menos fácil, ou seja, mais difícil. Cada vez as despesas são maiores e os ordenados são os mesmos. Mas sabe, quando nós andamos no caminho de Deus, aplica-se Deuteronômio 28, que diz que aquele que der ouvidos a Deus para fazer o que Deus diz, esse vai ver as bênçãos de Deus terem com ele. Deus até diz, eu mandarei que a bênção esteja contigo. Então, não é porque nós somos melhores que alguém, mas é porque o melhor de todos, que é Jesus, está connosco. Está connosco, nós andamos com ele. Vamos à igreja, honramos a ele com as nossas ofertas, dízimos, servimos a Deus. Então, Deus faz aquilo que mais ninguém faz. Mas, infelizmente, quando a pessoa anda afastada de Deus, é só problemas e maldições. Também me lembrei de uma música que tem tudo a ver com isto. Porque na nossa igreja nós ensinamos as pessoas que o cristianismo é um caminho, é um modo de viver. E Jesus também falou uma coisa que tem tudo a ver com este testemunho e com este programa, que é o seguinte. Havia dois homens que sofreram o mesmo problema, uma tempestade terrível. A tempestade veio para o primeiro homem e ele não perdeu absolutamente nada porque ele construiu a casa na rocha. E o temporal não destruiu a casa. O outro construiu a casa na areia e por isso perdeu tudo. Mas Jesus explicou o que é isso, construir a casa na rocha. Jesus disse que aquele homem era um homem sábio porque ele dava ouvidos a Deus e fazia o que Deus diz. Então, construir a casa na rocha é andar com Deus e fazer o que Deus diz. E outro não tinha tempo para Deus, ou então muito acho e não fazia. E quando o problema surgiu, ele perdeu tudo. Então, é disso que se trata esta música que vamos ouvir. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo
É engraçado, não é? Os nossos jovens, e não só, fazem músicas baseadas na palavra de Deus, o que é extraordinário. Agora temos aqui um testemunho da Isabel Rezende, que é fantástico. Eu vou deixar que ela fale. Temos aqui a Isabel, que vai lhe dar. Vamos lá ouvir. Muito boa tarde, boa noite, boa noite. Isabel. E também quero desejar uma Páscoa muito feliz para todos que nos estão a ver e ouvir. Isabel, antes de chegarmos a este testemunho que é maravilhoso, como o apóstolo estava a dizer, qual foi o seu percurso com Jesus Cristo? Ora, portanto, eu estou há 20 anos na igreja, o meu percurso tem sido sempre a servir a Deus. Veio à igreja com um problema grave? Vim aliás, eu não vim para a igreja por mim, eu vim para a igreja por o meu filho. O meu filho andava na droga, andava no álcool, e então eu vim para a igreja e ele foi batizado, aceitou Jesus. Mas não foi assim tudo tão fácil. Não a Isabel foi, não, primeiro não aceitou foi, Jesus, não foi, começou a orar por ele. Sim. Disse-me que tinha começado a ler também Sim, a Origem dos Problemas, a Cura Divina. Portanto, ele, pouco tempo, não sei o quê, a gente sempre a orar, com ajuda na igreja. A igreja orava? Sim, a igreja orou, e ele, passado uns aninhos, ainda demorou, não é? Claro. Mas Deus... Tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor, não é? Sim. Semeou a palavra e hoje o seu filho está bem. Está curado. Também sei que teve um problema muito grave com a filha. Esse estava o grávida. problema, quando a minha filha estava grávida de gêmeos, houve um problema muito grave, que eu pedi ajuda à igreja e agarrei-me na igreja muito. Nessa altura, toda a igreja e eu oramos e pegamos nos livros do apóstolo a Cura Divina, e a minha filha ficou curada. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é muito bom. Basta dizer que eu fiquei tão honrada que eu pedi à minha filha para pôr o nome de Vitória numa delas, uma é Mara e a outra é Vitória, porque para honrar a Deus, porque Deus é muito bom. Ele é muito bom. É muito e Isabel tinha um sonho. Portanto, quando começou a rota, viagens da rota, na Curiacos TV, eu comecei a ver, porque eu gosto muito de viajar. E então comecei a ver, e nessa altura eu estava a dar a Turquia. E eu disse, isto vai ser o meu sonho. Eu vou conseguir. Eu não tenho dinheiro. Eu não tinha dinheiro. A Isabel não tinha dinheiro. Não. Mas eu vou à Turquia. E então eu tinha um contrato com a agência de dar todos os meses. E então dava à agência e dava na igreja. Dava à agência, dava na igreja. Semeava Sempre. Além do seu dízimo. Exato. Além do seu dízimo, Exato. Semeava para para a viagem, um extra. Como o nosso apóstolo diz. Claro. Quando nós temos algo, nós devemos semear extra para conseguir aquilo que queremos. E eu ouvi a palavra, não é? E ouço constantemente o nosso apóstolo e cumpri. Portanto, até ao final, quando eu fui em setembro, eu já tinha a minha viagem paga e com dinheiro no bolso para investir lá, não é? Para gastar lá nas férias. Deus é muito bom. Desde que a gente cumpra a palavra dele no aspecto das finanças, ele, em todas as áreas. Em todas as áreas. Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Sem dúvida. Depois, o que é que aconteceu? O diabo não estava contente, claro, que é o nosso inimigo, não gosta de que Deus faça nada por nós, e não estava contente, tirou-me o dinheiro que eu era para levar para a viagem. O que é que lhe aconteceu? Um imprevisto? Aconteceu-lhe um imprevisto na sua vida? Uma coisa que eu tive que pagar, que chegou na hora que eu não estava à espera, e ele levou-me o dinheiro. Mas eu disse, não, tu não vais vencer porque eu vou conseguir. E então o resto, bocadinho do dinheiro que eu tinha, dei na igreja, semeei na igreja. Entretanto, foi o meu último dia de trabalho, e à noite uma senhora disse assim, Isabel, tens aqui um envelope para ti. Eu fiquei assim, um envelope para mim. E então era o dinheiro que o diabo tinha-me roubado. Deus é muito bom. Por isso eu digo para as pessoas confiarem e darem os seus dízimos na casa de Deus, que Deus cumpre. Ele diz na sua palavra e Ele cumpre. E Ele cumpre. E a Isabel lá foi para a Turquia? Foi para a Turquia, adorei. Você foi aonde? Foi à Capadócia?
Fui a vários sítios, aposto. Então diga lá onde é. Fui a Istambul. Capadócia, Istambul. Fui a vários sítios, Bispo. E é bonito? Aposto. É lindo, é lindo, é lindo. Aquilo vale a pena ver. Vale a pena ver. E com a ajuda de Deus ainda vale a pena mais ver. Porque realmente não tinha. O E que eu Deus- gosto da história dela é que ela aprendeu que é assim. A pessoa pode não ter o dinheiro para um projeto, mas usar a lei de Deus. Em todas as áreas. E ela semeia para colher, que é a lei de Deus, e colheu, e foi à Capadócia. Exatamente. E foi andar de balão também. Também fui com o dinheiro que eu recebi, que o diabo tinha-me tirado. E depois o diabo ainda roubou o dinheiro e você investiu mais sementes Exato. e Deus deu-lhe na mesma. Pois deu. Portanto, o diabo feliz Não, que você. foi debaixo dos meus pés, nada. E diga uma coisa, a irmã não quer ir comigo visitar-me lá a Angola nem nada. Vou? Bispo, eu vou fazer o meu sonho. Agora sou bicho. Desculpe, pastor. Concordamos para Angola. Concordamos. Deus Então, concordou. diga lá, quando é que você quer ir? Não sei, ainda não tenho a ideia, mas para o ano sou capaz, não sei. Só Deus é que sabe. Mas uma coisa que eu achei Só Deus. engraçada na Isabel é que a Isabel criou a imagem, fez a quarta dimensão. Cada vez que via o programa da Ah, é? Rota, Então, fazia a conte lá, o que quarta é que você dimensão. fez? Eu, por exemplo, quando vi pronto, a Turquia, aquela viagem, eu adorei aquela parte eu não sei o nome dela, não me lembro, que foi à Rota, quando ela foi andar de avião, aquilo foi uma alegria tão grande que eu fiquei tão entusiasmada que eu disse, eu vou ali, eu vou fazer o meu sonho, eu vou semear para conseguir o dinheiro para a viagem. E foi isso que eu fiz. Todos os meses dava para a agência e dava na minha igreja a minha oferta. E Deus. Deus fez o milagre. Fez. Mas quem é, está a falar de quem? Da Liliane? Da Sim. Liliana. Ah. Da Liliana. Mas Que a também, não sei Liliana- se viu lá. Ah, não sei se aquela miúda que está ali. A Liliana adorou aquilo. Eu fiquei entusiasmada E eu com também. a viagem dela, com aquela alegria dela e tudo aquilo. Eu fiquei encantada. Eu disse, não, eu tenho que ir, eu vou conseguir. E consegui. E muita gente sabe, o nosso capitão do barco dizia assim: Ei, estou muito furioso. Porquê? Porque lá em Portugal dizem que aquilo é do terceiro mundo. Mas afinal de contas, eu também fiquei muito furioso porque eles são do primeiro mundo. Nós é que, por exemplo, a Inglaterra, aquilo é velho, é horrível. Ali é lindo. Aquilo é lindo. Aquilo é E muito comem bem, irmã, comem Come bem. Muito bem, muito Exatamente. bem. Olha, realmente aí nessa parte de pastor, apóstolo, perdão, apóstolo, Não importa, vai. apóstolo. Mas foi bonito, não foi? Foi lindo, foi lindo, foi lindo. E que mais é que você quer dizer? E Eu agora, quero dizer que Deus é muito bom e que vou continuar com Ele até ao fim e aconselho todo mundo a fazer as suas ofertas, os seus dízimos e fazer o PDC e continuar com Deus porque Deus é muito e a bom. servir a Deus, E a servir a que a Deus. irmã está a tirar o curso para ser líder de um grupo familiar. Exatamente. Dou-lhes parabéns, minha irmã. Obrigada. Deu a sua Amém. casa, Amém. Aleluia. ao grupo familiar. Obrigada. E hoje fui nomeado pastor, bispo, apóstolo. E lá, às vezes, quando vou a Angola, chamam-me eminência, excelentíssimo, digníssimo, meritíssimo. E eu já disse às moças que me vão acompanhar, a partir de agora, não é senhor apóstolo, é meritíssimo, digníssimo. Então, ali meia hora a falar. Não, foi muito bonito. Eu já tinha ouvido esse testemunho, não é? Porque eu acho que esse testemunho retrata o que Deus nos ensina, o que nós ensinamos na igreja. Porque nada é impossível para quem crê. A pessoa, se precisa de dinheiro, semeia extra. Se quer ter um sonho, que é ir visitar, neste caso é a Turquia, que realmente aquilo vale a pena, é bonito, semeia extra e Deus dá o retorno. Boa medida, recalcada. Se o diabo rouba, a gente semeia na mesma e o tipo fica amarrado. Aleluia! Então, estou com vontade de ouvir uma música que eu gosto muito, que diz: se Deus é por nós, quem é que pode ser contra? Certo? Vamos lá ouvir. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra?
Então, estamos aqui nesta época da Páscoa e muita gente desconhece o que é a Páscoa, não é? Vão fazer festas, dão presentinhos uns aos outros, dão coisas de chocolate e coelhos de chocolate e sei lá o que mais. Mas o que é a Páscoa? Páscoa é um nome que em inglês se diz Passover, que do original da Bíblia é exatamente isso. Representa a passagem do povo de Deus de uma escravatura terrível para uma terra de prosperidade. Então o que se passou era o seguinte. E mais. Houve a primeira Páscoa, foi nos dias do Moisés, quando Deus os libertou de um governo que era, na verdade, muito semelhante aos dias de hoje, porque era um faraó ou um rei que tinha controle absoluto sobre tudo, até da religião, e que, para fins próprios, abusou do povo de Deus e usou-se deles para construir tudo e mais uma coisa, fazendo-nos até passar muita fome e muitas necessidades. E Deus ouviu as preces, o choro, a lamentação do povo e disse, ok, e respondeu, mas nem sempre as respostas são instantâneas. Deus levantou o Moisés, só esta história é uma história lindíssima, e começou uma batalha, vamos assim dizer, entre Deus e o faraó. Agora, também é importante dizer porque é que o povo ficou na prisão. Porque quando eles foram, bastantes anos antes, para o Egito, foi no tempo do José do Egito, que Deus levantou para ir ajudar o Egito de uma fome e de uma seca desgraçada e que fez com que o Egito vencesse e ficasse muito próspero. Depois, o povo de Deus foi para lá e eles próprios ficaram muito prósperos, muito ricos. Mas, com o tempo, esqueceram-se de Deus e começaram a adotar os usos e costumes dos outros povos que não só não eram com Deus, mas usavam coisas do diabo. Muito bem. Então, a esta altura, o povo estava muito mal, clamou a Deus e Deus levantou Moisés, que, curiosamente, foi criado no palácio e ele próprio ia ser o próximo rei ou faraó. Quando Moisés soube que afinal ele não era da linhagem do rei, mas que era dos escravos, ele tinha um coração segundo a Deus e trocou e decidiu ir ajudar o povo de Deus. Foi expulso da monarquia, da casa real, foi atirado para morrer, mas Deus lhe apareceu e disse, agora tu vais e dá o recado ao faraó, ao rei. E o faraó riu-se, tu vais aqui dizer um Deus e tal, eu também tenho meu Deus. E o Moisés foi-lhe dizendo o que é que Deus dizia, olha, deixa o povo de Deus ir servir a Deus no deserto, porque é o recado de Deus. E o homem riu-se, que ele é o posso, quer e mando, mas Deus começou a fazer a primeira praga, e ele ficou furioso, mas não acreditou. Vai a segunda, a terceira, e a partir daí, os próprios braços direitos do faraó começaram a dizer, faraó, a gente está a perder a batalha porque, de facto, eles têm um Deus que nós não temos. Logo aí também começou a acontecer outra coisa muito interessante, que era, enquanto nas primeiras, como é que se diz aquilo? Pragas, o próprio povo de Deus sofreu, e isto é porque eles não andavam bem com Deus, o povo começou-se a acertar com Deus, e a partir da terceira ou quarta praga, as pragas já não afetavam o povo de Deus. É muito interessante isto. Bem, foi andando, e o faraó ia resistindo, fazendo guerra, fez ainda mais maldades ao povo de Deus. Até que Deus, um dia disse assim, vai dizer ao faraó que a partir de agora é assim, se ele não se arrepender, vai vir um anjo da morte
e todos os primogênitos em toda a parte vão morrer. O homem riu-se mais uma vez e, ao mesmo tempo, o povo de Deus recebeu este recado. Cada um junta-se na sua casa, família, e faz um sacrifício de um cordeiro sem manchas. Pega no sangue e barra o sangue na porta, parte de cima, de baixo, esquerda e direita. E o anjo da morte, vendo esse sinal, não entra. E aqui isto é um significado para Deus muito forte, que era o quê? Já era falar do Cordeiro Jesus, que com o sangue na porta do coração da pessoa faz com que a gente fique imune ao diabo. Então, quando o anjo da morte apareceu, ouviram-se gritos terríveis por toda aquela nação, porque as pessoas viram os seus filhos a morrer. O próprio faraó bem invocou os deuses dele, mas não havia nada a fazer. Mas nas casas dos crentes, que tinham as casas, as portas com a marca do sangue do cordeiro, nada aconteceu. Então o faraó ficou de rastos. Toda aquela guerra, ele perdeu tudo, até perdeu o seu filho. Ele ficou mesmo desgraçado e disse ao Moisés: vai-te embora, leva o povo. O que é que Deus depois fez? Com que os patrões, que eram os egípcios, dessem ouro nas mãos do povo de Deus. E assim os desgraçados, os pobres, os aleluias, como às vezes as pessoas acham que os crentes são um bando de palermas, afinal o bando de palermas é que venceram. Não é porque nós somos os melhores, mas porque o Deus, que é o maior, não se deixa gozar nem intimidar. Então o povo começou a sair e eram 3 milhões de pessoas, com as suas crianças, com o seu gado, com as suas malas. E lá foram. Quando chegaram às portas do Mar Vermelho, o faraó foi tentar buscá-los de volta porque deu-lhe uma raiva. Alguém lhe deve ter dito: então tu deixas-te gozar para essa gente, como é que é? Mas Deus abriu um caminho, abriu o Mar Vermelho e o povo passou. E porquê que o faraó não os conseguia apanhar? Porque Deus pôs luz para o povo e trevas para trás. E eles de carroça e de cavalo não conseguiam ver nada, até se atropelavam, etc. No final, quando todo o povo de Deus passou o mar, Deus fechou o mar e todos os inimigos morreram afogados. E, portanto, a Páscoa, a primeira foi essa, a passagem da escravatura em direção à Terra Prometida. Deus mandou fazer uma série de rituais e procedimentos para que o povo nunca mais esquecesse e depois até que chegamos agora, vamos dizer assim, aos dias de Jesus, e Jesus ia ser o Cordeiro. É chamado Jesus também o Cordeiro, que tipifica que ele ia para a cruz sem manchas, ele não pecou, mas que ia ser sacrificado e o sangue dele é que ia ser derramado no coração de cada pessoa que entrega a vida a Jesus para nos salvar, nos tirar da tirania, da maldição do diabo e podermos ser salvos. Foi então quando Jesus mandou preparar a Páscoa, né? E estavam todos juntos, na verdade, a comer o pão e o vinho, quando Jesus falou que tomai e comei, isto é o pão, este pão é o meu corpo. Claro que não era corpo, representava o cordeiro, porque já no tempo de Moisés eles tinham que comer o cordeiro para ter força para a viagem. E depois disse: este cálice de vinho é o meu sangue, ou seja, tipifica, não era sangue, o meu sangue que foi derramado por vocês todos. Então, esta aqui é a verdadeira Páscoa. É um ato legal, e se há alguém que entende essas partes, são sempre os advogados e juízes, porque alguém pagou o preço que nós devíamos pagar. Veja bem, todos pecamos. Não há uma única pessoa que seja justa aos olhos de Deus. Há muita gente que pensa que é, mas não é. E como é que Deus fez? Fez um plano de resgate. Deus amou o mundo de tal maneira que, em vez de dizer assim, vocês não querem saber de mim para nada, ainda fazem isto, aquilo, aquilo outro. Não, Deus teve pena de nós.
misericórdia. Então ele planeou este projeto e consistia em enviar Jesus para ir à cruz, morrer por mim e por si. Ser o cordeiro, ser ele o sacrifício dado por Deus. E depois de ele ter morrido na cruz de Calvário, ainda foi ao inferno, que é uma prisão, onde nós devíamos ir parar, porque ao irmos perante o juiz eterno, no dia do julgamento final, toda a gente vai ter a vida ali exposta diante de Deus. E quem é que vai para o inferno? Aqueles que não têm um substituto. Eles pecaram, não têm chance nenhuma. E os outros não vão para o inferno, não é porque eles são boas pessoas. Há muito malandro, muito vigarista, que, mesmo que seja no último minuto da vida, se volta para Deus e diz: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu acredito que Ele é que morreu por mim. Então, no dia do julgamento final, Deus diz: bem, tu tens um substituto. Alguém pagou o preço que tu devias pagar. Isto é uma história muito importante. Eu lembro-me que uma vez eu li uma história verídica, se era na Escócia ou coisa assim. Um homem jovem foi apanhado a roubar e a matar. E, claro, foi condenado à prisão a perpétua. Mas um senhor já de idade foi ter com o juiz e diz: doutor, a minha mulher já morreu, já não tem prazer na vida, e este Palerma vai para a prisão, mas deixa a mulher e os filhos numa vida desgraçada. Então, veja lá se há alguma lei que permite que eu tome o lugar dele. O juiz ficou comovido, não é? Puxa, mas você... Não, eu quero fazer isso. E lá encontrou uma lei que permitisse que isso acontecesse. E assim, aquele homem foi obrigado a trabalhar, não foi para a prisão, mas ele conseguiu tomar conta da família e assim salvou. E porquê é que eu gosto dessa história? Porque foi o que Jesus fez, mas Jesus é Deus. Então, a Páscoa não é uma festa de bolos e de isto e aquilo. É um acontecimento muito importante para Deus. E todo o crente devia saber disto e dar valor ao que Jesus fez na cruz. Dar valor ao dia em que ele se entregou a Jesus e diz assim: poxa, eu vou ser um crente zeloso. Eu não vou ser um crente ioió que só vou à igreja quando estou com dor de dentes, mas eu vou ajudar Deus a ganhar mais pessoas para Jesus. Eu vou ser um crente que é quente, fervoroso, serve a Deus, ajuda a Deus, dá a sua casa, no nosso caso, para o grupo familiar, evangeliza, dá dinheiro para irmos mais longe. Essa pessoa entende o que é a Páscoa. Essa pessoa dá valor à sua salvação. Essa pessoa entende o grande projeto de Deus. Porque sabe, nós estamos neste planeta apenas por um tempo. É de passagem. Toda a gente vai morrer e ninguém fica aqui. E depois do julgamento final, etc., Deus vai acabar com isto tudo. Vai enrolar tudo e começar tudo de novo. Não fica aqui absolutamente nada. E nós, quando fomos ter com Jesus, recebemos um corpo novo. Um corpo que não se estraga, é chamado um corpo glorioso. É um corpo que vai então sim viver para sempre, como aconteceu ao Adão e a Eva. Eles é que perderam esse corpo porque rejeitaram a Deus. E nós vamos viver e sermos governadores das coisas gigantes que Deus tem. E por isso, meu amigo, seja quem você for, crente ou não crente, dê apreço a isto. Volte-se para Deus se anda sem Deus. Consagra a sua vida para servir a Deus. Seja importante para Deus. E vai ver como já neste tempo você vai ser curado, vai ser liberto, vai ser feliz, vai ter as necessidades supridas, porque essas pessoas têm a proteção de Deus. E agora, eu queria convidar vocês a fazer uma oração. Eu estou certo que muita gente diz assim: apóstolo, eu quero me dedicar a Deus, eu quero dizer a Deus que aprecio isso, eu quero até pôr os meus talentos ao serviço de Deus. Então vamos todos baixar as nossas cabeças. Temos aqui também este grupo de pessoas que está no estúdio, vão ajudar nesta oração. E digam todos assim comigo: ó Deus,
Eu acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Ele é o Cordeiro, derramou o seu sangue, pois está salvo. Senhor, eu decido usar os meus talentos para te servir e ajudar. Eu decido usar todas as minhas forças para te honrar, para ganhar mais pessoas para Jesus. Senhor, abre o meu coração para eu entender estas verdades. Dá-me sabedoria, dá-me a oportunidade para ajudar mais pessoas a entrar neste caminho. E te darei sempre toda a glória e toda a honra. Amém e amém. Aleluia. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Ouça, venha à igreja Maná mais perto de si. Uma boa Páscoa para si, mas não é uma boa Páscoa à moda do mundo. É uma boa Páscoa com Jesus Cristo. Venha à igreja, serve a Deus e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Um grande abraço para vocês todos.